Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, venho sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, e dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 16, 19 de maio de 1924. Todos os atos, do menor ao maior, de quem vive no querer divino, adquirem o valor de atos eternos e divinos. De quem vive no querer divino. É o trecho do estudo 59 da Escola da Divina Vontade, do último vídeo. A Luísa diz: minha pobre mente se perdia na imensidão do querer supremo. Me sentia como dentro de um mar. E todo o meu ser bebia a grandes goles a água puríssima da vontade eterna. Melhor, entrava por toda parte, pelos ouvidos, pela boca, pelos olhos, pelo nariz, pelos poros do corpo. Agora, enquanto eu estava neste estado, meu doce Jesus moveu-se dentro de mim e disse. Tão interessante, né? Porque foi falado na escola. Foi falado na escola sobre a gente viver na divina vontade, como se fosse assim, você tá numa bolha, você tá no mundo, mas você tá dentro de uma bolha. Você vive dentro de uma bolha, no cerco da divina vontade. E aí ela fala isso, né? Eu me sentia como dentro de um mar. E foi falado na escola como se fosse dentro de uma bolha. É isso mesmo, a gente tá dentro de uma... Você tá no mundo, mas você tá separado. Só existe você e Deus. Você tá no mundo, mas você tá separado. E você vê tudo em Deus, tudo é Deus. E ela fala que é um mar. Como se estivesse dentro de um mar. E tudo que ela... E todo o meu ser bebia a grandes goles a água puríssima da vontade eterna. Melhor, entrava por toda parte. Não só bebia, mas respirava essa água. Entrava pela boca, pelos ouvidos, pelo nariz, pelos poros do corpo, igual um peixe no mar. E ele fala em outros trechos que a gente vive como se fosse um peixe no mar. Que o peixe, foi um trecho que eu li na escolinha, o peixe, ela estava falando, ele comparando que quem vive na divina vontade é como se fosse um peixe no mar. E quem vive na santidade humana é como um passarinho que vive na terra. Que o peixe, ele encontra tudo no mar. Tudo, e de forma assim, fácil. Tudo ele encontra à sua disposição no mar. Ele fica lá só no mar e tudo tá lá. Ele descansa no mar, ele come no mar, ele dorme no mar, ele brinca no mar. E com facilidade ele encontra tudo no mar. A água está em volta dele, em todo lado.
E o passarinho na terra, vive na terra. E como é difícil encontrar comida. Aí ele fala isso. Aí Jesus fala: minha filha, a minha vontade é eterna. E só para quem vive nela, abraçando o eterno, todos os seus atos, desde o menor ao maior, sendo animados por uma vontade eterna, todos adquirem o valor, o mérito, a forma de atos divinos e eternos. O querer divino esvazia a esses atos de tudo o que é humano e, enchendo-os de sua vontade divina, o faz seus. Lhes põe o selo e os constitui como outros tantos atos eternos e divinos. A minha vontade é eterna e só para quem vive nela, abraçando o eterno, todos os seus atos, todos os atos da pessoa, todos os atos de quem vive na divina vontade, nesse mar, nessa bolha, nesse cerco da divina vontade. Só para quem vive nela, todos os seus atos, desde o menor ao maior. Então, tanto atos naturais da vida humana, tudo. Desde o menor ao maior, desde a respiração, até a oração, até a meditação, até tudo, desde o menor ao maior, sendo animados por uma vontade eterna, todos adquirem o valor, o mérito, a forma de atos divinos e eternos. O querer divino esvazia a esses atos de tudo o que é humano, e enchendo-os de sua vontade divina, os faz seus. Lhes põe o selo e os constitui como outros tantos atos eternos e divinos. Aí um dos pontos que foi falado na escola foi assim, quem vive na divina vontade vê tudo, esvazia a forma humana de pensar. Você não vê mais as coisas de forma humana. A gente vê só Deus. Tudo em tudo. Por exemplo, quando acontece um exemplo que na hora que eu estava ouvindo a escola, na hora que falou disso, né? A gente não vê as coisas como as pessoas veem. A gente só vê Deus e os propósitos dele. Tem uma luz assim para enxergar os propósitos de tudo que está acontecendo. Você não fica falando o que é humano, você não pensa de forma humana, assim. Quando eu estava ouvindo, eu pensei, o que está acontecendo em Los Angeles, o incêndio. Um monte de gente falando, né? Falando das causas do incêndio, o que está acontecendo. Um exemplo, eu vi num post no Instagram o Donald Trump falando assim, a causa, ele acusando o governador da Califórnia, porque por causa das políticas ambientais lá que ele está fazendo de salvar um peixe lá, um peixe que está em extinção, ele levando a água toda lá para não sei aonde, e por causa desse peixe, aí por causa dessa política ambiental que ele tomou, ficou sem água, não sei aonde, para poder apagar o incêndio, um negócio assim. E aí outra mulher falando assim, é por causa do o período chuvoso, foi em 2024, aí depois teve um período muito seco, aí fez uma condição perfeita, assim, para poder propagar o incêndio florestal. Uma cientista florestal, ela é cientista, especialista em incêndio florestal, não sei das quantas lá, ela falou que é por causa disso que pegou fogo. Aí a gente olha a situação, você olha aquela notícia, e você não fica assim, é por causa do clima seco e do clima chuvoso, depois vem um clima seco, é por causa do governador que aconteceu esse incêndio. Não, a gente vê Deus, é a vontade de Deus. Se Deus não quisesse, não teria acontecido.
tudo que acontece na terra é a vontade de Deus, ou a vontade querida, ou a vontade permissiva dele. É um castigo, é um flagelo. Tudo que acontece, tudo, tudo, tudo. Tem esse clima chuvoso, depois período de seca, em vários lugares. E não acontece um incêndio desse jeito. Não aconteceu isso, é por causa do vento forte. Quem está na criação? É por causa de um vento forte. Quem está no vento? Quem está no fogo? Quem é que está na chuva? Quem é que está no ar que a gente respira? Quem que está oculto na criação? Quem está oculta na criação? A vontade divina. A vontade de Deus. A criação é um véu. A criação é um véu que cobre a vontade de Deus. A divina vontade está ali na criação. Na chuva. Não é Deus que comanda tudo. Então você só vê Deus, você não fica no humano falando isso. Quem vive na divina vontade não vai ficar falando isso. É o clima chuvoso, um clima chuvoso que teve antes, aí depois teve um clima quente. É isso. Essa é a explicação daquele incêndio tão devastador. Essa é a explicação de tudo. Tudo você pensa como o que Deus é Deus, você vê Deus em tudo. E nada você fala que é o humano. Tipo assim, você não fica na forma humana de ver as coisas. Em tudo a gente vê Deus. A vontade de Deus, os propósitos divinos. E você fica com o que Deus fala, né? Eu lembro que nesses dias mesmo eu estava lendo um trecho que ele falou, quando ele fala de castigos, de flagelos, né? Ele fala assim no volume 19. É inconveniente a quem possui por vida meu querer que se ocupe de outra coisa, enquanto que deverias estar totalmente ocupada em como ampliar os confins de seu reino, a fim de que triunfe, seja formada em ti e assim poderias transmiti-la às pobres gerações, que se debatem e se formam a corrente do redemoinho onde ficarão precipitadas. Mas também os castigos são necessários. Aí você esquece tudo isso que as pessoas falam. Você até ouve, fulano falou isso, aquilo outro. Mas o que Deus falou? Os castigos são necessários. Isto servirá para preparar o terreno para fazer com que o reino do Fiat Supremo possa formar-se em meio à família humana. Por isso, muitas vidas que servirão de obstáculo ao triunfo de meu reino desaparecerão da face da terra. Assim que muitos castigos de destruição sucederão. Outros os formarão as mesmas criaturas para destruir-se uma a outra. Mas isto não deve te preocupar. Antes reza para que tudo aconteça para o triunfo do reino do Fiat Supremo. Então tudo que a gente vê acontecer, você vê, Deus está permitindo. Deus está permitindo e a gente fica em paz. Fica em paz e rezamos para que tudo seja para o triunfo do reino do Fiat Supremo. A gente não fica preocupado, nervoso. Então, em tudo que acontece, eu lembrei desse exemplo na hora que eu estava vendo a aula, mas em todas as coisas do dia a dia mais simples que acontece, você se esvazia, fica nula, tipo assim, não vê nada de forma humana, nada. E foi falado muito também sobre a gente, como você vê, sempre é Deus, você não vê mais, só existe você e Deus. Então, e tudo que acontece tudo que acontece com você no seu dia a dia, todas as suas reações, assim, tipo, todas as suas reações
As situações são reparações, são atos eternos, que é o que ele falou aqui, né? A minha vontade é eterna. Para quem vive nela, todos os seus atos, desde o menor ao maior, sendo animados por uma vontade eterna, todos adquirem o valor, o mérito, a forma de atos divinos e eternos. Então, no convívio com as pessoas, tudo tudo o que você faz é um ato, uma resposta que você dá, os seus sentimentos, tudo, se você vive na divina vontade, são atos eternos. Então, no convívio com as pessoas te humilham, as pessoas não te respeitam, por exemplo. Uma pessoa não te respeita, uma pessoa te humilha, uma pessoa te julga. Você não vê mais a pessoa. Você não vê mais a pessoa. Você não fica vendo as pessoas e fica chateada com elas. E doída por causa do que a pessoa falou. Às vezes até na hora assim, você sente uma dor assim, alguma coisa te faz balançar um pouquinho assim. Mas na mesma hora a gente lembra, é Deus. Ah, é Deus. Deus que está permitindo. Você não vê, isso é muito complicado às vezes, né? Isso é muito complicado. Que a nossa tendência é ver a pessoa e ver a gente. Ah, é fulano que quer me atingir. É as pessoas que não gostam de mim. As pessoas não me respeitam. As pessoas não me amam. Aquela pessoa, ela quer me atingir e você ficar chateada e doída por causa da pessoa fez alguma coisa, falou alguma coisa. E aí eu ouvi a escola, falou muito sobre isso, né? A gente só vê Deus em tudo, não vê as pessoas. Não vê mas as pessoas têm vontade humana, então elas agem na vontade humana. Você não vê a vontade humana da pessoa. Você vê Deus. Deus permitiu que aquela pessoa acordasse naquele dia. Deus deu a vontade humana para ela. É tipo assim, a liberdade, né? Deus criou ela com vontade livre. Então, você vê isso? Você fica nisso. Deus permitiu que a pessoa acordasse e fosse para o trabalho. E no trabalho, ela fala, lá no seu ambiente de trabalho, alguém faz alguma coisa. Um exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu ontem. Lá no lugar que eu fico, lá perto tem um lugar de tomar café, tem um café. Um lugar que o pessoal toma café. E lá tava muito desorganizado, muito feio, assim, desorganizado, feio, tudo bagunçado. Aí eu arrumei lá, organizei tudo, ficou bem bonitinho. O, o espaço lá do café. Pedi autorização. Falei, posso arrumar desse jeito? Pode arrumar, arrumei. Aí ficou tudo organizado, limpinho, tava muito sujo. E lá tem muita baratinha pequena, aquela que é bem pequenininha. E aquelas baratinhas, elas são bem, assim, difíceis de combater. E lá, como fica muita comida, migalhas, então é bem complicado acabar com elas. E a gente tenta organizar para não ficar vivendo num ambiente de sujeira. Aí eu organizei tudo bonitinho, ficou bem arrumadinho. Aí, assim, são coisas simples que eu fiz. Aí no outro dia eu cheguei. Meu Deus, que sujeira que tava lá. No outro dia eu cheguei, quando eu olhei assim, eles tinham eu tinha tirado uma mesinha lá para ficar menos coisa. E o pessoal, e a gente tinha colocado, eu e outro rapaz lá que trabalha, um colega, a gente tinha colocado um outro móvel para ficar mais limpinho, mais organizado e tirado uma mesa. Aí eles pegaram a mesa de volta, o pessoal, os funcionários. Pegou a mesa de volta. Quando eu cheguei, tinha um monte de pão, de bolo, de coisa lá, tudo aberto, um monte de migalha na mesa e no chão, uma sujeira. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus. Aí deu assim uma coisa assim. Aí na hora eu pensei, Deus, vou ver Deus.
Fiquei olhando para Deus, os propósitos dele, a vontade dele. Falei, aceito, Senhor, aceito, eu não vou. Primeiro, assim, primeira coisa, você não vou olhar para mim, não vou ficar chateada com ninguém. Renunciei a ficar chateada com alguém, não fiquei, né? Olhei para Deus na mesma hora. Aí saí do humano, né? Tipo assim, a nossa tendência quando acontece esse tipo de coisa, porque assim, eu fui lá, arrumei o lugar. Primeira coisa, a gente pensar, eu fiz um bem. A gente já pensa, eu fiz um bem. Aí você já tira isso, não foi eu, foi Deus. Então é esvaziar tudo. Não foi eu, foi Deus. Se eu fiz um bem, foi Deus que fez. Foi Deus que fez aquele ato. Foi Deus que fez. Aí as pessoas foram lá e bagunçou. A nossa tendência. As pessoas não me respeitam, as pessoas são teimosas, elas querem me atingir, elas não gostaram do jeito que eu fiz e você ficar chateada com as pessoas. Aí eu saio de mim. Não foi eu que fiz, foi Deus que fez. E Ele que permitiu. Foi Ele, tem a mão dele. Foi Ele que permitiu. A essa pessoa que fez essa bagunça, foi Ele permitiu. Ele permitiu, porque a pessoa acordou e veio trabalhar hoje. Quem dá a vida para essas pessoas é Ele. E Ele permitiu que ela viesse trabalhar. E não, Ele não atou as mãos dela para ela não pegar aquela mesa, para ela não fazer essa bagunça. Ele não atou as mãos dela. Ela fez, Ele permitiu. Quem tá dando a respiração para ela, para eles, para todos lá foi Deus. Então Ele permitiu isso. Aí eu fiquei só aceitando, né? E atenta para ver. Fiquei assim atenta. Aí eu tava numa reunião e veio uma luz assim. Isso que aconteceu, tipo assim, eu arrumei tudo, né? Bem bonitinho. Organizei, tudo limpinho, ordenado, limpinho. E as pessoas foram lá e bagunçou. É a dor, é o que Deus vive com as criaturas. Ele falou assim, é o que eu vivo com as criaturas. A hora que eu tava lá na reunião lá, é o que eu vivo com as criaturas. Ele faz tudo bonito, organizado, ordenado, a criação tá toda ordenada, linda, incrível. E o homem que coloca a desordem. Quem que é que coloca desordem? Quem que desordena as coisas? Que não tá na ordem. Que Deus está chamando para voltar à ordem primordial da criação. A ordem é o homem. Deus, Deus, ele ordena tudo. Aí o homem vai lá e desordena. Não vive na ordem estabelecida por Deus e deixa as coisas, né, fora da ordem. Então é o que Deus vive com o ser humano. Aí eu fiquei olhando para aquele lugar lá, né? Porque a nossa tendência, quando você fica chateado, ó, a situação, você fica chateado, você não quer nem ver. Eu não quero nem ver aquela mesa, porque eu arrumei tudo, eu não quero nem olhar. Tipo assim, a nossa tendência humana, o humano, eu não quero, você fica com raiva. Você fica com raiva das pessoas, você fica com raiva porque a pessoa bagunçou. Aí você fala, não quero nem ver aquilo ali. Pois eu fiquei olhando aquele espaço lá, tudo bagunçado. Eu fiquei olhando assim. Falei, Senhor, é só um armário, né? É só uma mesa, só umas coisas. É só uma coisa, porque. Olha que. Fiquei olhando só um armário, aquele espaço ali, só um. Aí depois ele mostrou assim que deixa eu ver se eu consigo falar. Os atos que a gente faz tão pequenos. Que ele falou desde os menores, né? Até os maiores. Um ato tão pequeno. Mas é ele que tá fazendo. É ele que tá fazendo. E a dor que a gente sente, tudo que a gente, tudo é ele. É ele que tá sentindo. E é o que as criaturas fazem com ele no âmbito assim maior, tipo assim, no mundo, na alma delas. Deixa tudo desordenado. Então é ele, você olha para ele, para a dor dele.
Não fica em você. Então você sai de você. Não foi eu que fiz. Não foi eu que fiz. Foi o Senhor que organizou tudo, assim como o Senhor organiza toda a criação, toda ordenada, toda alinhada, toda perfeita. E as criaturas te dão essa resposta. Então aí você não fica chateada, eu não fiquei chateada com ninguém. Meu Deus, você vive no divino, tem os. Meu Deus, uma coisa tão simples, uma mesa que você arrumou. Mas você vê só a vontade de Deus, só os propósitos de Deus, e esse ato é eterno. Porque você não coloca a sua vontade. Você não fica com seus pensamentos, você não fica com os seus sentimentos humanos, você não fica vendo as coisas de forma humana, como o que seria eu ficar vendo de forma humana? Foi eu que arrumei e foi as pessoas que bagunçaram para me atingir. E elas me diz, elas foram rebeldes, elas me desrespeitaram, elas são desorganizadas, elas são isso, são aquilo e não sei o quê. E eu ficar chateada. E eu não quero nem olhar para aquela mesa. Eu não quero nem tomar mais o café. Eu vou pegar esse café e vou tirar daqui. Eu poderia fazer isso. Se eu abrir minha boca para falar com. Se eu abrir minha boca e falar assim, eu não quero mais esse café aqui. Na mesma hora ele sai de lá. Não, então vamos tirar, porque tá te atrapalhando trabalhar. Tá desorganizado, tá feio mesmo. Não vou fazer isso. Tá feio mesmo, tá horrível, tá bagunçado, não sei o quê. Se eu ficar no humano, é isso que acontece. Olha só a diferença, gente, é incrível, né? Isso seria ficar no humano. Eu ficar chateada, não, vou pegar essa mesa, vou pular fora de novo, e não sei o quê, e ficar de cara amarrada para as pessoas, chateada com as pessoas, com raiva. Ixi, isso aí acontece 24 horas por dia no mundo. Então, é o que foi falado, né? Outra coisa que foi falado na escola, que Jesus explicou. As respostas que a gente dá nos atos menores, nas coisas menores, nas relações de trabalho, são reparações eternas. São reparações. Porque tudo que a gente vive, Deus tira reparações, porque a maioria, isso acontece muito no mundo, esses conflitos no trabalho, né? Conflitos no trabalho por causa de coisa boba, de besteira, desse tipo de coisa pequena, de uma coisa que você colocou no lugar e a pessoa foi lá e tirou do lugar. Você arrumou, colocou uma coisa no lugar, a pessoa vai lá e tira, e não te pergunta se nada, só vai lá e tira, desfaz tudo que você fez, sem falar nada com você, desfaz tudo. E aí isso causa uma intriga, um conflito, a pessoa fica chateada, às vezes morre com raiva de outra pessoa por causa disso. Vai criando intriga ali no ambiente de trabalho, fofoca, intriga, inveja, um monte de coisa ruim. E aí, quando acontece com você, é Deus, né, que tá agindo. Aí a resposta que você dá é o que Deus quer. Não é a vontade humana que vai reinar e vai tomar as rédeas da situação e vai agir. É a vontade divina. E você vive em nome de todos, né? Você vive em nome de todos. Na vontade divina. Submissa à vontade divina. Vivendo com a vontade divina, como Deus pensou para todos os seres humanos. Então é uma reparação. Os atos que você faz não só no trabalho, mas eu fiquei pensando, nossa, Senhor, é tudo, né? Tanta coisa que a gente vive, é tanta coisa que a gente vive, que o Senhor coloca o seu selo, né? Que Ele falou aqui, ó. Ele enche, ó, o querer divino esvazia esses atos de tudo o que é humano e enchendo-os de sua vontade divina, faz seus. Então ele faz seus, ele faz dele esse ato que você fez de ir lá e arrumar
Ele faz dele o ato que você fez, da sua resposta quando você viu a situação lá toda bagunçada, tudo que você arrumou, tudo bagunçado, e você perdoa as pessoas, não fica chateada com elas, age como Deus age. Aí eu fiquei pensando, o homem desordena a criação, mas nem por isso o Senhor destruiu a criação e destruiu o ser humano. Então, é o Senhor. Como que o Senhor age? Como que o Senhor age? Eu poderia destruir tudo isso aqui. Poderia destruir tudo isso. Tirar tudo daqui e falar, não vai ter mais café aqui. Não vai ter mais café aqui. Vou destruir tudo. Mas não, é o Senhor que está vivendo em mim. É o Senhor que age, é a sua vontade. Então eu olho para a criação e vejo, o Senhor não destruiu a criação. Não destruiu o ser humano. E não fica com rancor do ser humano. Se o ama, você não fica com rancor, com mágoa, e nunca mais fala com o homem. E não fala mais com o homem. Então eu não vou destruir tudo e não falar mais com meus colegas por causa disso. Então é o Senhor que vive em mim, eu tenho que deixar a sua vontade agir em mim. E não colocar a minha vontade. Então ele enche todos os atos e coloca o selo dele, lhes põe o selo e os constitui como outros tantos atos eternos e divinos. Então são tantas coisas que a gente faz, a gente trabalha, então no ambiente de trabalho, é Deus que está ali tomando todos aqueles atos e colocando o selo dele, constituindo como ato divino, é ele agindo com a vontade dele, ele ama, ele esse amor que a gente tem, essa questão de perdoar, é Deus. Ele coloca as coisas dele, a vontade dele, que é ele. Aí a gente tem, né, mãe, você tem atos que você faz com seu filho, você age como mãe, você age como filha, você age como esposa. Eu fiquei lembrando de todo mundo que tá no grupo, né? Que a gente tá vivendo na divina vontade. Eu lembrei de todos. A gente tem mães, tem esposas, tem esposos, tem gente que trabalha em casa, tem gente que trabalha fora, trabalha na igreja, trabalha em casa com o esposo. Então são tantos atos, são tantos atos que, por exemplo, os atos de mãe de recém-nascido como a Ruth. Tudo que ela faz é de Deus, é Deus fazendo. E ele toma todos esses atos e põe o selo dele e constitui como outros tantos atos eternos e divinos. E isso repara todos os atos de todas as mães que têm o mesmo, que estão na mesma situação, com um bebê pequeno em casa. Quantas coisas acontecem nesse ambiente de... E ela mora perto da família, né? Da sogra, da família dela. Quantas desordens acontecem nesse tipo de relação? Quantas desordens? A ponto de chegar aquela situação lá da nora envenenar a sogra com aquele bolo lá no Rio Grande do Sul, aquela história terrível. Tanto que chega, o ponto que chega de desordem nesse tipo de relacionamento da sogra com a nora. Então, a Ruth, o que ela faz é uma reparação universal. Repara o passado, presente e futuro. Tudo que a gente faz agindo como esposa, como filhos que a gente tem nossa mãe. Então, a gente age como filha na ordem que Deus quer, na divina vontade. E Deus coloca o selo deles, põe os selos, constitui como outros tantos atos eternos e divinos, porque foi Ele que fez através da nossa humanidade. Ele nos veste como roupa e age, né? Ele fala, ele veste a nossa, mora na nossa alma e age através do nosso corpo, dos nossos sentidos, da nossa boca. Ele fala, ele sente, pensa. Quantos atos a gente faz? Então a gente trabalha. Então tem horas que eu tô agindo como subordinada a uma pessoa, outra hora eu tô agindo, então eu tô
agindo subordinado a uma pessoa. Ou então, às vezes, eu tô liderando uma pessoa. Então, é tudo Deus. É tudo atos eternos e divinos que ele coloca o selo, que ele toma para ele. Não quer dizer que a gente é perfeito, como foi falado. Não é quer dizer que a gente, então eu vou agir perfeito. Então, você já devia saber que as pessoas iam fazer isso e nem ter arrumado o café lá do dia que você arrumou, não sei o quê. Não, a gente não tem esse poder de ter a onipotência, assim, a onividência, já vê o futuro. A gente não vê o futuro. A gente não vê o futuro. Não é perfeição, não é perfeição humana. Viver na divina vontade não é perfeição humana. Muita gente vai olhar para os seus atos, para o que você faz e não vai ver perfeição humana, não. Como Jesus fala, a gente tem nossas debilidades, misérias, porque a gente tem que entender, somos criaturas. Se você se vê muito perfeita humanamente, você vai cair numa soberba, no orgulho. Você vai esquecer de Deus. Você vai achar que você é autossuficiente, que é você mesmo que faz tudo, que você por si mesmo tem tudo. Então Deus mantém a gente numa humildade. Quando a gente vê nossa debilidade, fica claro assim, eu sou uma criatura. Eu sou uma criatura. Tudo todos os atos que eu faço, Deus coloca os selos, constitui como atos eternos e divinos, mas eu sou criatura. Eu sou uma criatura. Deus está aqui, mas eu continuo sendo uma criatura. Se sai a vontade dele, não tem mais nada de bom. Todo bem vem dele. Então a gente fica tem essa camada de terra, né? Essas debilidades, essas misérias, a gente entende, pra gente entender e ficar na verdade, que somos criaturas. Então é isso. Que foi falado nessa parte, né? Da gente esvaziar, ver tudo, ver Deus em tudo. E é que eu tava lembrando, né? Falou dessa parte da terra, eu lembrei que foi falado nessa hora. A gente não peca, né? E é como a Aline falou, a gente fica assim, meu Deus, como assim falar isso, né? Dá até um espanto, assim, falar assim, eu não peco. Eu não peco. Na divina vontade, quem vive na divina vontade não peca. Que a hora que falou isso, tem as misérias, a gente continua com as nossas misérias, debilidades, mas para entender que a gente é uma criatura humana. Não somos Deus, não é Deus. Somos uma morada divina, mas somos criaturas. Então, não peca. Por que não peca? Porque você não quer pecar. Você não quer ofender a Deus nunca. Sua vontade sempre tá. Você nunca quer fazer um ato oposto à vontade de Deus. O pecado sempre é um ato oposto à vontade de Deus. É o que você faz sabendo que Deus não quer, que não é a vontade dele. Você faz consciente, voluntariamente, consciente, sabendo que aquilo é contra Deus, não é a vontade de Deus. Não é o que Deus quer. E você vai agir sozinho. Você vai agir com a sua própria vontade humana, sozinho, sem Deus, e vai excluir Deus, e não quer não quer a ação de Deus, ele não quer. Você sabe o que é um pecado. Na hora que aconteceu que eu vi a situação lá da sujeira, eu vi claramente o que era, o que Deus queria. Tipo assim, se eu ficasse chateada, com raiva, eu vi claramente que eu ia estar olhando para mim mesma, uma luz muito forte assim, que eu ia estar voltando para mim, que eu ia ficar no humano, que eu ia ficar olhando as coisas de forma humana, se eu ficasse com raiva das pessoas. E até aí uma colega veio e falou
ela falou assim, ah, Michelle, a gente pegou a mesa de volta, eu esperava você chegar, mas a gente resolveu pegar, porque não tinha onde colocar as coisas, que a gente trouxe muita coisa para comer e não tinha onde colocar. Você fica chateada? Eu falei, não tem problema não. Na hora, eu falei, na hora vem a luz assim. O que seria o pecado? Depois de tudo que eu ouvi na escola, depois de tudo que eu ouvi, eu não ver Deus nessa situação e ficar chateada e falar com ela, nossa, vocês são muito rebeldes, nossa, eu arrumei tudo bonito, bagunçou tudo, a sujeira que tá ali, ficou horrível aquela mesa é feia, tá sujo, nossa, tá suja, eu não gostei, eu vou tirar. Não, eu falei pra ela, não, tá tudo bem, não tem problema não, realmente, ficou faltando mesmo. E realmente, quando eu olhei assim, né, realmente, se trouxer muita comida, o dia que trouxer muita comida, vai ter que colocar uma mesa aqui. Falei, não, tá tudo bem, tranquilo, ficou bom mesmo. Só que nem falei de sujeira, nada, só falei, ficou bom. Não tem problema não. Vamos deixar assim mesmo, vamos deixar assim, vamos deixar desse jeito que vocês colocaram. Então eu vi claramente o que seria o pecado. O que seria o pecado nesse caso? Eu ficar chateada, eu ficar com raiva das pessoas, com raiva, com ódio. Eu não falo mais com essas pessoas. Eu não vou falar mais, eu ficar no. Isso é egoísmo. Eu olhar só pra mim, só falar assim, não, eu não quero essa mesa aqui. Eu nem lancho aqui por mim. Não precisa nem dessa mesa, não precisa desse lanche, não sei o quê. Sabe, assim, ficar no. Só pensar em mim. Só pensar em mim, não pensar no outro. Ficar só olhando pra mim. Ficar remoendo aquilo toda a vida, nossa, não sei o que, não sei o que lá. Ficar ali e não falar com as pessoas. Ficar com raiva, ficar com ódio. Tem gente que fica, gente, com ódio por causa disso. Com ódio, com rancor, com ódio, um ódio mesmo, às vezes, assim, um ódio, ódio. De querer fazer o mal pro outro. De ir lá e falar assim, vou dar um jeito de tirar tudo isso aqui pra. Ah, deixa eles. Você ficar planejando vingança no seu coração, vingança, tipo assim, deixa eles. Eles vão ver o que eu vou fazer. Eles me desrespeitaram, não deixou do jeito que eu coloquei. Deixa eles. Amanhã eles vão chegar aqui e não vai ter café nenhum aqui nesse lugar. Eu vou tirar tudo, só pra prejudicar eles. Porque eles deixaram tudo bagunçado, eu deixei tudo arrumado, eles bagunçaram tudo, eu vou tirar tudo daqui. Amanhã não tem nada aqui. Isso aí, por causa, com ódio, com vingança, sabe aquele sentimento, vingança, ódio, rancor, essas coisas. Então, quem vive na vontade divina não tem isso. Você olha, Deus, o que o Senhor quer, Senhor? Tá tudo do jeito que não tava. Então, e agora? O que o Senhor quis com isso? Qual o propósito? Me conta. Aí ele vem e fala, foi eu. Primeira coisa que você fala, já fica assim, né? Foi Deus. Foi Deus, foi Deus, foi o Senhor. Então, tudo que vem das pessoas, você não fica, você perdoa tudo, porque é tudo Deus. Você vai ficar brigando com ele? Foi tudo Deus. Não foi as pessoas desaparecem. Por isso que você fala, você fica numa bolha e só vê Deus. As pessoas desaparecem. Gente, é incrível, é impressionante. As pessoas desaparecem. Mas ao mesmo tempo você ama elas. Que eu falou da bolha, né? As pessoas desaparecem. Você não fica olhando para o ato que elas fizeram, o que ela fez com a vontade dela e não sei o quê. Você não fica olhando para elas. As pessoas desaparecem. É muito incrível. As pessoas desaparecem. Você só olha para Deus. Foi Deus. Foi Deus. Foi a vontade de Deus. Tem o dedo de Deus nessa situação. Foi a vontade de Deus. Você esquece. Então não tem ódio, não tem rancor, não tem mágoa. E se ainda tem alguma coisa, se eu ficasse muito chateada,
Se eu ficasse muito chateada, e pensando nisso e não conseguisse fazer esse processo de desapegar, de esquecer isso, ficasse assim muito remoendo essa história na minha cabeça, assim, sabe? Ficasse falar, e eu ia ter que conversar com Deus, Senhor, por que que eu não tô conseguindo perdoar? Eu não tô conseguindo, eu aceitei, mas está doendo em mim, eu não consigo, tá doendo no meu coração as pessoas ter feito isso, ter desorganizado tudo. Eu não consigo, eu não tô conseguindo, tô lembrando disso, tá remoendo essa história na minha cabeça, não tô conseguindo esquecer isso. É, às vezes, aí Deus tá querendo mostrar que a gente tem algum apego, que você tem um apego com a sua estima, por exemplo. A sua estima, porque as pessoas, tipo assim, você fez uma coisa e as pessoas não gostaram do jeito que você fez e você fica chateada, tipo assim, tem um ego ali, um eu, uma autoestima que foi, tipo assim, a pessoa desprezou o seu jeito de organizar o ambiente. As pessoas não gostaram do jeito que você fez e você ficar chateada e ficar muito chateada e doída muito por causa disso. Deus está mostrando que tem ali uma estima, que tem alguma coisa ainda que precisa ser renunciado. E para isso tem que conversar com Ele. Tem que ser muito franca, muito honesta, falar, Senhor, eu aceito, mas tá doendo, eu não tô conseguindo digerir essa situação, não tô conseguindo digerir. Então eu ainda tenho uma estima própria, eu ainda tenho, Senhor, eu ainda tenho uma estima. Meu Deus, eu não quero isso. E você fica e fica com Deus e reza e conversa com Ele e fala, eu não quero e renuncia. Eu não quero, se tem ainda, eu não quero, não quero, não quero de jeito nenhum. Foi o Senhor que fez, não, sabe, e renuncia. E aí a gente fica com Deus, esvazia do humano, né? Esvazia do humano, que isso é humano. Nossa, é humano demais, meu Deus do céu. Se eu fizesse isso, né? Se acontecesse. Não, na hora eu vi Deus. E depois de tudo, meu Deus, depois de tanta luz na escola, de tanta luz. E essa luz que purifica, que esvazia, que você fica com essa luz, você esquece de você. A divina vontade, essa luz alimenta a sua inteligência de uma forma assim que você não sai igual. Você não quer pensar de forma humana. Você tem repugnância de pensar de forma humana. Eu falei isso, eu fiquei falando isso. Nossa, se eu pensasse desse jeito, meu Deus, tem uma repugnância assim na gente. É uma coisa que é indigesta. Pensar assim, sabe? Ficar pensando no minha estima. Nossa, não sei o que. Você tem que renunciar. Mas a gente tem que entender, né? É um processo, né? É um processo. Vai acontecer situações que às vezes Deus vai permitir para poder nos libertar. Libertar dessa forma humana de pensar. Libertar a gente de alguns apegos que ainda a gente tem. E tem coisas que a gente nem sabe que tem. Só quando acontece uma situação que aparece esse apego. E a gente tem que ver o que quando acontece isso. Só agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai do céu. Obrigado, porque com essa situação, o Senhor está me mostrando esse apego que eu tenho. E eu quero, nesse exato momento, eu me liberto disso. Eu tomo posse dessas verdades, da forma divina de pensar. E não quero pensar de forma humana. Eu renuncio, não quero, não quero, não quero. E são libertações que a gente vive. Em muitas situações pode acontecer isso, né? De uma situação a gente só conseguir enxergar esses apegos que a gente nem sabe que tem, não enxerga que tem, com a situação que acontece. Situações simples, bem simples, igual esse exemplo que eu dei, de uma coisa tão simples.
E a gente enxerga, nossa, tem um humano ali. Vou matar, vou pisar na cabeça da serpente agora, nesse exato momento. Eu piso nessa serpente horrorosa da vontade humana. Obrigado, Senhor, obrigado por me mostrar. Obrigada, Jesus, obrigado. Isso também é uma reparação. Também é uma reparação. Porque as pessoas, muitas almas têm esses apegos e não liberta deles. Vai ter que purificar no purgatório. Muitas almas vão se libertar desses apegos no purgatório, vão se purificar disso no purgatório. Né? Mas Deus nos criou, Ele nos criou para viver na divina vontade. Ele quer que a gente viva a santidade divina e já purifique tudo aqui na terra. Tudo já seja purificado na terra. É isso, a gente vive uma purificação em vida. Então já é uma reparação. Fazer esse processo de submissão à vontade de Deus, de querer a vontade de Deus, de renunciar. Não só viver submisso no sentido de viver fazendo a vontade de Deus. No sentido de viver com a vontade de Deus, de renunciar ao humano. Já é uma reparação, é uma reparação. Então é isso. Foi muito incrível, muita luz essa escola, né? Muito incrível. Pra gente ver, pra gente viver assim, não só ouvir a escola e falar, nossa, que lindo, mas viver isso, né? Viver tudo que Deus falou, tudo que Ele revelou, todas as luzes que Ele trouxe. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós, amém.